Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre expressões numéricas. Como vocês devem lembrar dos números naturais, expressões numéricas podem apresentar chaves, parênteses e colchetes, certo? Pode apresentar todos eles ou alguns deles. Então, na primeira questão a gente tem o seguinte: resolva as seguintes expressões. Na letra A você só vai ter parênteses, então vamos resolver a letra A aqui como exemplo, certo? A ideia é que você resolva primeiro o que está dentro desses colchetes, parênteses e chaves que aparecem na questão, certo? Como aqui a gente só tem parênteses, então a gente vai resolver o que tem dentro do parênteses primeiro. Então vamos lá. Você tem 14 menos, e agora você faz a conta dentro do parênteses. Por que você mantém um parênteses quando você está trabalhando com números inteiros e nos naturais você já tira quando resolve? Porque pode ser que o resultado dê negativo. E se o resultado der negativo e você escrever sem os parênteses, vai ficar confuso. O menos junto com o menos sem o parênteses, certo? Então você mantém esses parênteses por enquanto. Então, dentro do parênteses, faça a conta. Você tem 10 negativo mais 5 mais 3. 10 negativo mais 5 é 5 negativo. 5 negativo mais 3 é 2 negativo. Posso fazer passo a passo? Sim, você poderia fazer primeiro 10 negativo mais 5, que ficaria 5 negativo. Aí você repete o mais 3, certo? E aí você embaixo você faria a outra soma. No caso você teria 14 menos 5 negativo mais 3. Agora fica 2 negativo. E aí você finaliza o seu resultado. Como? Você tem 14 menos 2 negativo, né? São encontros de sinais iguais. Um menos fora e um dentro do parênteses. Então fica mais 14 mais 2. E vai dar 16, não é? Igual 16. Claro que você poderia ter feito logo a conta toda dentro do parênteses, ter dado 2 negativos, certo? Você teria 10 negativo mais 5 é 5 negativo, 5 negativo mais 3 é 2 negativo, e dessa parte você já viria para cá, certo? Já teria pulado para cá e resolvido, que dá 16. Então essa é a resposta da letra A, que vocês utilizam como exemplo. Na letra B, você veja que já tem colchetes e parênteses. Eu não vou resolver a letra B, mas eu vou fazer um exemplo parecido, certo? Então eu vou colocar aqui exemplo, certo? Então vamos fazer 23 negativo menos 10 mais 7 negativo menos 3 mais 4 menos 5. Pronto, veja que nesse exemplo que a gente vai fazer aqui, parecido com a letra B, a gente tem parênteses e tem colchetes, mas a ideia vai ser a mesma que a gente vai utilizar aqui. Então nesse nosso exemplo para a letra B, possui colchetes e parênteses, vamos resolver. Então, primeiro a gente vai começar pelo que tem dentro dos parênteses, certo? Depois a gente vai pensar nos colchetes. Então, vamos lá. Isso vai ser igual a, repete o 23 negativo, né? Menos. Aqui dentro do colchete você não altera o 10 e o 5. Claro que você pode fazer 10 menos 5, mas a ideia é que você primeiro resolva o que está nos parênteses para não haver confusão. Então, você repete o 10 mais. Agora vamos para os parênteses. 7 negativo menos 3 negativo é 10 negativo. 10 negativo mais 4 é 6 negativo. Claro, você pode fazer passo a passo, certo? Você pode resolver tudo dentro do parênteses. Eu vou fazer o passo a passo e aí fica a critério de vocês fazer tudo de uma vez dentro do parênteses e fazer conta por conta. Então 7 negativo menos 3 dá 10 negativo, mais 4, certo? E fora fica menos 5. Agora nós temos o seguinte: 23 negativo menos 10 mais 10 negativo mais 4 vai ficar 6 negativo, menos 5. Veja que o parênteses já vai ser eliminado no próximo passo. Isso vai ser igual. Agora você tem 23 negativo menos 10. Aqui você tem um encontro de sinais diferentes, né? Mais e menos. Então, encontro de sinais diferentes é menos 6, menos 5. Agora você tem 23 negativo menos só o que tem dentro do colchete. Agora você pode resolver novamente. Ou resolve passo a passo ou resolve tudo que tem dentro do colchete. Novamente vou fazer passo a passo. 23 negativo menos 10 menos 6 é 4. Então vai ficar 4 menos 5. Agora você tem 23 negativo menos 4 menos 5 é 1 negativo. Então vai ficar 1 negativo aqui. Agora você tem um encontro de sinais iguais, né? Um menos fora e um menos dentro do colchetes. Então isso aqui vai virar mais. 23 negativo mais 1. E aí 23 negativo mais 1 vai ser igual a 22 negativo, né? Que você vai ter como resultado é 22 negativo. E a sua expressão está resolvida. Então aqui é um exemplo para a letra B, certo? Não é a resposta da letra B, mas é um exemplo bem parecido. E lembrando que quando você for para C, que tem chaves, colchetes e parênteses, a ideia é a mesma.
resolve o que tem dentro do parênteses, por fim, resolve o que tem dentro do colchete e em seguida resolve o que tem dentro das chaves para poder resolver com o que está fora das chaves, certo? Se houver alguma coisa fora das chaves. E essa é a explicação, né, da primeira questão. A segunda questão, como vocês podem ver, vocês também têm expressões aqui, certo? Só que agora elas envolvem multiplicação, não somente soma e subtração. Veja. A letra A é só para você multiplicar. Então você tem a multiplicação aqui de 1 negativo por ele mesmo várias vezes. Você tem 1 negativo que multiplica 1 negativo. Lá você vai ter uma multiplicação de 5 vezes esse número, não é isso? Veja, quando você multiplica 1 negativo por 1 negativo, vai dar 1 positivo, né? Multiplicação de números inteiros, né? Os sinais são iguais, então fica positivo. E aí fica 1 positivo. Quando você multiplica 1 negativo por 1 negativo 3 vezes seguidas, o que é que vai acontecer? O que você vai ter é como resultado 1 negativo. Você tem 1 negativo vezes 1 negativo, isso dá 1, né, que a gente já viu aqui em cima. E 1 vezes 1 negativo vai dar 1 negativo. Se você fizer isso com 4 números 1 negativos, veja que agora vai dar 1 positivo de novo. Porque você tem 1 negativo vezes 1 negativo dá 1, 1 negativo vezes 1 negativo dá 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, é simples. Quando você tem a multiplicação aqui do 1 negativo por ele mesmo, uma quantidade par de vezes é positiva, uma quantidade ímpar de vezes é negativa. Essa é a ideia para a letra A da segunda questão. Já na letra B, você tem soma e multiplicação. Você primeiro resolve a multiplicação. Se você tem soma, multiplicação, subtração, você resolve primeiro a multiplicação. Se você tem multiplicação e divisão, então você resolve qual dos dois aparece primeiro. Então, se aparece primeiro divisão, você faz primeiro a divisão. Se aparece primeiro a multiplicação, então você resolve primeiro a multiplicação. Então, na letra B, nós temos 5 negativo mais 3 negativo vezes 8. O que você vai fazer é o seguinte. Você não pode somar o 5 negativo com o 3 negativo. Por quê? Porque o 3 negativo está unido a esse 8 negativo por uma multiplicação. Então, como foi dito, você resolve primeiro a multiplicação. Quanto é 3 negativo vezes 8 positivo? A gente já viu nas aulas anteriores que multiplicação de inteiros de sinais diferentes fica negativo. Se a multiplicação de inteiros de sinais iguais fica positivo. O 3 é negativo, o 8 é positivo, então vai dar negativo, né? Então a gente mantém esses parênteses para não dar choque aqui com o sinal que está fora. Vai ficar negativo. E 3 vezes 8 a gente sabe que é 24. Ou 24 negativo. Agora, próximo passo, a gente tem o seguinte. 5 negativo mais 24 negativo. Agora é só soma de números inteiros, né? A gente já sabe. Encontro de sinais diferentes vai virar menos. Então isso vai ficar 5 negativo menos 24. 5 negativo menos 24 vai ficar 29 negativo. E essa é a solução da letra B. Com isso a gente já resolveu a letra B. E é essa ideia que você vai utilizar. Veja, você tem multiplicação, então você resolve primeiro. Se você tem divisão e multiplicação, você resolve qual dos dois aparece primeiro. Terceira questão. Calcule as expressões a seguir. Na letra A você tem 4 negativo mais 20 dividido por 8 negativo. O que você vai fazer primeiro aqui é o seguinte. Você vai fazer 4 negativo mais 20 primeiro, para você poder dividir. Quanto é 4 negativo mais 20? É 16 positivo, né? 16 positivo dividido por 8 negativo, então a resposta 2 negativo. Na letra C você tem 8 negativo vezes 3 positivo, menos 15 negativo dividido por 3 positivo. Então é isso que você tem na letra C. Então vamos lá, 8 negativo vezes 3 positivo, fica 24 negativo, né? Menos, né? Esse sinal de menos aqui, 15 negativo dividido por 3 positivo. Então, quanto é 15 negativo dividido por 3 positivo? Então, vai ficar 24 negativo menos 5 negativo. Fica 24 negativo mais 5. Vai se igualar a 19 negativo. Quarta questão, você tem o seguinte. Tem 20 menos 6 menos 4 vezes 10 menos 3 ao quadrado mais 1. Esse 3 ao quadrado aqui, caso você não lembre, isso aí faz parte da potenciação, onde você tem um expoente onde ele indica quantas vezes você vai multiplicar um número por ele mesmo. Então, por exemplo, digamos... Quanto é 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, né? Que dá 25. Quanto é 9 elevado à terceira? Que dá 729. Então a ideia de potenciação é essa. Esse número aqui, pequeno, ele é o expoente e diz quantas vezes você multiplica a base, que é o número maior, por ele mesmo. Então, se aqui é 3, está dizendo que você vai multiplicar um 9 por ele mesmo 3 vezes seguida. Não é 9 vezes... Então, lá na questão, não é 3 vezes 2, certo? Que dá 6. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.